Em relação às lagoas, a gente tem pouca, digamos, flexibilidade operacional, né? Digamos, pouca coisa a se fazer para alterar ali tantas eficiências, né, quanto ao dia a dia. Eu queria, se o senhor pudesse, né, passar aí por digamos, boas práticas para evitar acúmulo de sólidos, né, na entrada dessas ilhas de sedimentos. A gente já falou um pouco da importância preliminar, mas além disso, a entrada do afluente, a dispersão dele de forma, né, homogênea e evitar que esses dutos se degradem, que eu já me deparei com muitos, né, que não suportaram a corrosão que acontece do ataque do H2SO4, né, que é formado a partir da geração da H2S, e corrói as tubulações, esses materiais, e, além disso, também pudesse falar de mais questões práticas aí operacionais das lagoas, o que envolve, né, a operação da lagoa em relação à poda das margens, enfim, o que a gente pode dizer aí que são possibilidades de operação. Tá bom. Então, as lagoas de estabilização, vamos falar das principais, são sistemas naturais, né, que seriam lagoas facultativas, ou sistema de lagoa anaeróbia seguido por facultativa, ou se, eventualmente, incluir também uma etapa de lagoas de maturação. Em nenhuma delas, como você comentou, elas permitem, nós não temos variáveis que possam controlar, que a gente chamaria de variáveis de manipulação para você controlar o sistema. Elas são o que elas são. Isso joga uma responsabilidade grande no projeto, não só os cálculos, mas a estimativa de crescimento populacional, a estimativa de projeção de vazões, de cargas, etc. Porque uma vez construídas as lagoas, elas vão ser aquilo. Isso tem dois lados. Quando a gente enxerga a falta de flexibilidade operacional, nós podemos entender também com simplicidade. Então, isso é um apelo muito grande à utilização das lagoas pela sua grande simplicidade. Na realidade, elas nem têm operação. Elas vão ter mais manutenção. Alguns você até já citou, né? A poda das margens. Então, nós não queremos crescimento de vegetação no entorno. Então, verificar se a impermeabilização dos taludes está ok. Temos que ver como que é essa impermeabilização, se foi com geomembrana, se a geomembrana está correta, se ela está rasgando, se ela ressecou muito, se o talude cedeu um pouco, está levando a rompimento dessa geomembrana. Não usar aquela lona que é mais barata, aquela lona terreiro, que aquela resseca e rasga facilmente, crescimento de vegetação. Qual que é o problema do crescimento da vegetação? É o crescimento de mosquitos associados às sombras, né, que as plantas vão causar. Então essa é uma batalha assim, grande e que pode ser, um trabalho muito grande se a lagoa for de grande porte. Eu já visitei uma lagoa, que é o maior sistema nosso de lagoas aqui no Brasil, que o perímetro, somando as 5 lagoas que eles têm, são quilômetros e quilômetros. Né? Aí, nesse dia que eu fiz a visita, estavam indo outras pessoas lá do órgão fiscalizador, etc., e estava aquele mutirão de limpeza dos taludes. Então, eram dezenas de funcionários lá arrancando as ervas daninhas, crescendo os taludes. Isso pode, claro, ser feito de uma forma, né, programada para não precisar desse grande mutirão. Nós já discutimos bastante sobre o tratamento preliminar, aí sim, a operação do tratamento preliminar, mas como nós comentamos, com um alívio maior, ele não é tão crítico assim, quanto a gente diria, né, contra os outros, quando nós temos reatores fechados. Se a gente tiver que mudar alguma coisa, que em lagoas anaeróbias, muito pouco a ser feito. O que a gente pode fazer é, por exemplo, colocar 2 lagoas anaeróbias em paralelo, porque, como já foi comentado, o Saulo comentou, né, várias ETs nossas começam operando com uma vazão muito pequena, isso depois vai crescendo. Mas e se não crescer? Se esse crescimento da vazão, da população demorar muito? Se você operar 2 lagoas anaeróbias com uma vazão muito baixa, aí elas podem ficar oscilando entre facultativas e anaeróbias. Entrar produção de oxigênio num ambiente que deve ser anaeróbio estrito, isso vai causar problemas e você não vai chegar até a etapa de metanogênese e geração de maus odores. Então, esse cuidado, né? Mais detalhes de projeto, entrada do esgoto pelo fundo, para você encontrar com a biomassa das lagoas anaeróbias. Já nas lagoas facultativas, algo que o operador pode fazer é assim, ajustar o nível d'água de saída. Então, você dá, no projeto, dá essa flexibilidade para o operador. Ou com stop logs, né?
ou né, com algum comporta, que ele gira o volante da comporta, ela sobe e desce. Isso é relativamente limitado, porque o operador vai colocar um set point ali e pronto, vai deixar alguns meses daquele jeito verificar se está ok. Fora isso, simplicidade, grande simplicidade e pouca flexibilidade. E nas lagoas de maturação, elas são menos problemáticas, elas são mais rasas, elas acumulam menos lodo, porque grande parte do lodo já foi previamente, né, acumulado nas lagoas anteriores, elas são predominantemente aeróbias por serem mais rasas, né? E aí a gente chega no último ponto que eu vou comentar aqui. Aliás, você levantou alguns outros pontos, né? Talvez a gente venha discutir sobre a remoção do lodo. Acho que você vai fazer essa pergunta daqui a pouco, né? Não, pois é, eu queria inclusive fazer essa pergunta para o Saulo. Eu acho que tem uma ET em Betim que é de Lagoas, não sei se é Cidade Verde. Eu lembro que são 8 ETs em Betim, né? Se você já teve necessidade de remover lodo em alguma delas, e se no projeto já há previsão de como fazer isso, se isso é frequente, se isso é quando há necessidade, você vai chamar um caminhão, fazer uma dragagem, como é que é feito? Porque, inclusive, esse é um dos grandes, digamos, o maior problema operacional, né, da lagoa, né, após ali 10 a 20 anos que ela está acumulando sedimentos e... Bem, Lucas, de Cidade Verde, em Betim, é uma lagoa facultativa que a gente tem lá. Ainda não, a lagoa não está totalmente assoreada, né? É feita uma estimativa em projeto para a vida útil dessa lagoa, mas a gente ainda tem bastante volume útil na estação. Chegando, né, a saturação da lagoa é uma medida operacional bastante significativa, né, que você tem que fazer a remoção desse material e encaminhar, fazer uma destinação adequada, possivelmente um aterro sanitário ou alguma outra aplicação ambientalmente correta. Então, assim, é algo que nos preocupa, pois, né, o volume sedimentado é bastante significativo e isso envolve custos bastante elevados, né, transporte, talvez disposição, mas, por enquanto, pelo menos até então, estamos tranquilos, eu diria. Pois é, porque eu tenho ciência da a ET Cristina, né, de Santa Luzia, a ET de Ribeirão das Neves, Central, de Iturama, que tiveram, né, chegaram aí nos seus quase 15 anos de operação e tiveram essa necessidade. O professor Marcos levantou a mão, mas eu queria perguntar ao professor Carlos, que já que há essa dúvida do Saulo do que fazer com esse material, se há alguma perspectiva aí de reutilização, né, do lodo que é gerado nas lagoas, desse material, se ele é passível, né, de ser também reutilizado dentro, né, de um reuso adequado. Tá, obrigado. Só um minutinho. É só para pedir um silêncio aqui, porque estou compartilhando um ambiente aqui com mais 3 pessoas. Bom, obrigado pela pergunta, Lucas. A questão do lodo, né? Esse talvez seja um dos subprodutos que a gente pode encontrar maior valor agregado, né? Porque ele tem matéria orgânica, né, que é bom para o solo, tem nitrogênio, tem fósforo, né? No entanto, tem os patógenos, né? Então, existe uma resolução, né, do CONAMA, que está em vias finais, né, de ser revisada. Essa resolução anterior, ela possibilitava, né, esse reuso do lodo, reuso agrícola do lodo, mas essa resolução ela trazia assim, requisitos muito difíceis, né, de serem atingidos na prática. Então, as concessionárias de saneamento, elas encontravam muitas dificuldades, né, em cumprir todos aqueles requisitos dessa resolução e optavam, na maioria das vezes, pelo caminho mais simples, talvez não necessariamente mais barato, né, de enviar para um aterro sanitário que esteja licenciado, né. Então elas têm menos problemas, né, por exemplo, licenciamento, aplicando essa rota de destinação do lodo para aterro sanitário. No entanto, né, acho que todos reconhecemos, né, que é uma lógica
no mínimo, burra, né? Porque você desperdiçar todos esses elementos que o lodo contém, né? E principalmente, né, não possibilitar o fechamento do ciclo, né? Porque quando você manda o lodo para a agricultura, você está fechando o ciclo do nitrogênio, do fósforo, da própria matéria orgânica, né? Está retornando para o solo o que veio do solo, né? Os alimentos, né, que a gente ingere e que depois vão virar o lodo quando esse esgoto é tratado, né? Eles retornariam para o solo, fechando o ciclo. Então, sim, é possível, é uma rota que é muito perseguida em vários países, né? Por exemplo, o número que a gente tem do Reino Unido é que alguma coisa entre 60% e 70% de todo o lodo de esgoto gerado na Inglaterra, né, ele vai para o solo, né? Então, existe todo um arranjo, né, legal, institucional. A legislação deles é muito simples, mas ela foi construída a várias mãos, né? Tanto com quem produz o lodo, com quem está na agência de regulação, né, que é o seu caso, quanto quem está nos supermercados, que eventualmente vai comprar aquele biossólido empacotado, né, para cultivo de flores no supermercado. Eu estou esquecendo, são quatro atores. Mas isso tudo foi construído, e os agricultores, né? Então, tem algumas empresas de saneamento na Inglaterra que elas têm no seu corpo técnico agrônomos, né, pessoas que dão o suporte técnico ao fazendeiro, né, dizendo qual a dose que tem que aplicar, qual a melhor época do ano, qual que é o tipo para cada tipo de cultivo, né, quanto de lodo deve ser aplicado, e esse lodo, obviamente, passa por etapas de higienização, né? Então, você tem vários elementos importantes. Essa busca, ela possivelmente, né, ela vai ser entendida e vai ser mais praticada no futuro. A gente acredita muito nisso, né? Mandar lodo para aterro sanitário está longe, né, de ser a melhor rota. Não sei se respondi, acabei me divagando um pouquinho aqui, mas sim, eu acho que esse lodo, não só de lagoas, né, porque o lagoa tem esse problema que é disponibilizado a cada 15, 20 anos, né? Então, você tem que encontrar uma demanda para uma grande quantidade de lodo, né, produzido num intervalo de tempo pequeno, né, que foi quando esse lodo foi removido das redes. Mas eu acredito que sim, principalmente em sistemas menores, né, que aplicam lagoa de estabilização, se você tem uma unidade de gerenciamento de lodo licenciada, né, que tal essa unidade receber esse lodo, né, de unidades menores, né, quando a remoção do lodo for necessária? Então, é uma prática que a gente não está muito acostumado. Basicamente, o estado do Paraná, que tem uma experiência maior nisso, né, o estado de São Paulo um pouco, o CAESB um pouco, né, mas com essa flexibilização da resolução do lodo, que está em vias de ser publicado, né, a ABS e o NCT contribuíram ativamente, né, para uma revisão dessa resolução antiga. Então, a gente tem aí uma expectativa muito grande, né, que essa nova resolução ela vai ficar mais atrativa, né, para as empresas de saneamento buscarem praticar a reutilização do lodo, não só na agricultura, mas, por exemplo, a recuperação de áreas degradadas, né, outros usos importantes que o lodo poderia ter. Professor Marcos, você pediu, né, para complementar, ou for comentar algum? Acho que o Saulo e o Carlos já tocaram os pontos principais, né? É só enfatizar mais ainda que, no caso específico de Lagoas, né, a gente conta com essa grande vantagem de você operar 15, 20 anos sem ter que remover o lodo, né? Mas quando chega esse momento da remoção do lodo, é realmente uma operação bastante complexa, dado o volume de lodo que você tem que retirar. Às vezes, né, dependendo do porte da lagoa, alguns milhares de metros cúbicos de lodo, né? Nós temos estratégias de retirada do lodo, em que você drena a lagoa, deixa, né, o lodo aí, fica secando, quase como se fosse um leito de secagem. Algumas experiências até de que você planta, você joga um capim sobre esse lodo que está sendo seco para acelerar, por evapotranspiração, acelerar esse processo de secagem. Aí você vem e remove tudo, né? Ou por processos de dragagem, que já não é tão simples assim. Se for uma draga situada do lado de fora,
a lança dela não vai conseguir, né, tragar, né, se for numa lagoa, mais ou menos no meio de uma lagoa de porte maior. Você pode ter balsas que ficam percorrendo a lagoa, retirando esse lodo, né? Então, acho que nós temos que pensar, então, numa estratégia, essa estratégia da grande vantagem de você operar 20 anos, remove, aí a solução é bastante complexa. Ou, quem sabe, remover uma vez por ano, você remove um pouco desse lodo, se você tiver esse equipamento, né? Essa draga na forma de balsa, você remove um pouco, aí esse volume você manda para um tratamento adequado. Aí vai para outra lagoa, o prestador de serviço teria, né, esse equipamento, vai em outra lagoa, retira um pouco, fica mais fácil de você gerenciar esse lodo e seguir na rota que o Carlos estava falando. Porque senão você pega aquela batelada enorme, um volume enorme, são poucas as unidades de gerenciamento de lodo que vão estar capacitadas a receber aquele volume. A capacidade de transporte, né? Se for lagoas pequenas, nós temos esses equipamentos, caminhão com centrífuga, mas se forem lagoas maiores, muitas vezes elas fazem uma pré-secagem na própria área da lagoa e depois transporta, né? E a gente tem que ter um cuidado realmente especial. O Carlos citou a questão dos patógenos, né? As lagoas talvez sejam um processo, elas são muito eficientes na remoção dos organismos patogênicos, mas duas categorias de organismos patogênicos você remove muito bem da fase líquida, mas eles vão para a fase sólida, que são os ovos de omitos e os cistos de protozoários. Os ovos de omitos eles podem continuar viáveis durante anos. E você vai ter, então, milhões e milhões de ovos de omitos naquele lodo que você retirar. Então, a etapa de higienização ela tem que ser muito bem conduzida, e se for por caleação, você tem que ter quantidade de cal enorme para adicionar para todo aquele lodo que você deseja dar uma destinação produtiva. E lembrando que ovos de omitos vai depender muito do estado sanitário da sua população. Então, tem locais em que a concentração de ovos de omitos está mais próxima de 0, 1. Tem outros locais aqui em Belo Horizonte, alguns monitoramentos que nós já fizemos, algo mais próximo de 10 ovos por litro. Já vimos cidades com 100 e já vimos cidades, capitais brasileiras, com média de 500 ovos por litro. Então, é uma quantidade enorme. Se você imaginar que praticamente todos esses ovos estão indo para o fundo, uma ET pequena, 1 litro por segundo. Se tiver 100 ovos por litro, em cada segundo, 100 ovos estão indo para o fundo, né? Boa parte deles vai continuar viáveis mesmo após os 20 anos. Isso, então, traz um gigantismo enorme e, muitas vezes, isso não é levado em consideração até na atribuição de custos operacionais para as lagoas. Todo mundo faz as contas só dos 20 anos suaves da operação e esquece de computar que, após 20 anos, você vai ter esse tranco aí nos seus gastos operacionais. Pois é, o que eu vejo às vezes é assim, o pessoal que projetou falou, não, isso só vai acontecer, esse problema, não prevê às vezes como que vai ser nessa atividade, entrega esse problema para o pessoal da operação, né, que vai de repente falar, e agora, o que eu faço? Não tem, às vezes, né, a forma de fazer, digamos, a estrutura, né, não facilita esse processo, e provavelmente o pessoal, não, daqui 20 anos a gente vai ter carro voador e tal, então esse não vai ser um problema, né, então isso, vamos adiante, vamos para frente. Bom, professor, eu queria só te perguntar uma última coisa, professor Marcos, que estava prevista aí na questão das lagoas. Você falou que são ambientes naturais, e eu já me deparei muitas vezes com cágados, gaivotas e umas ETs de lagoas, já me deparei até com jacaré. O operador dela chamava ele carinhosamente de Jorge Tadeu, ele já estava lá há uns 10 anos, 7 ou 10 anos, e eu queria saber se isso é um problema ou não, se há maiores entraves, né, nessa perspectiva aí dos animais tomarem, né, esse ambiente. Bom, eu não tenho essa experiência direta, algum estudo que tenha, né, feito a comparação, né, placebo, uma lagoa recebendo placebo e outra recebendo jacarés. Eu não saberia, eu acho que o solo pode até complementar, né? Agora, a minha percepção é assim, que o impacto vai ser muito pequeno, é mais uma questão operacional, os cuidados, né, de proteção dos operadores, né, de fato. Mais de uma lagoa nós já ficamos sabendo de jacarés, né? Outros sistemas naturais também, além de jacarés, eles atraem vetores, né? E atraem animais peçonhentos, como escorpião, não o caso de lagoas, mas as wetlands, rampas de escoamento superficial, atraem escorpião, atraem cobras, né? Tem o sapo e tem a cobra. Então, todos esses cuidados, né, ocupacionais, né, isso tem que ser levados em consideração.
Agora, eu acho que do ponto de vista de desempenho em si da lagoa, as lagoas elas recebem uma carga orgânica muito elevada, a contribuição de carga adicional por esses outros, né, habitantes ali da lagoa, assim, intuitivamente falando, eu acredito que seja pequena. Agora, essa preocupação aí de segurança dos operadores, né? Algo a dizer, Saulo? Você tem também um jacaré de estimação? Não tive essa experiência ainda, Lucas. Já tive com outros colegas, né, problemas com patos, alguns tipos de aves, e aparentemente até não estava sendo um problema operacional para a unidade, mas os órgãos fiscalizadores pediram que ele fosse retirado. Eu não me lembro se foi o órgão ambiental ou se foi a própria agência reguladora. Isso, salvo engano, acho que foi na época, não. Eu ia falar, pô, eu fui que vi o jacaré, eu falei, deixa ele aí, E para você retirar esses animais, né, quando acontece pássaro, enfim, que não tem como você evitar, já que você tem um espelho d'água ali muito grande, né, o bicho você cerca a lagoa e consegue evitar, mas aves não tem jeito. E aí você tem uma série de problemas para fazer essa remoção, né, tem que ter toda uma liberação ambiental, tem que ter uma justificativa, então assim, mas operacionalmente, questão de desempenho, não tenho notícia de ter ocorrido em alguma estação, em alguma lagoa, né, em operação. Professor Marcos, por favor. Eu só lembrei de um ponto pequeno, não sei se é uma experiência localizada que nós tivemos nas nossas lagoas experimentais, que elas têm um porte razoável, para 250 habitantes, né? Mas umas garças maravilhosas que viviam na região, mas elas chegavam lá e elas rasgavam a geomembrana. Então, mas, mesmo assim, a geomembrana não resistia às garras afiadas das garças, né? Então, era uma presença maravilhosa, mas tinha esse outro lado. E uma geomembrana, quando você rasga, ela começa a ceder, resseca, crescimento de vegetação, e ficavam, assim, além de ter aqueles outros problemas associados ao mosquito. Foi algo que eu me lembrei aqui agora. Professor, uma última pergunta só em relação à questão de sobrenadantes, né, nas lagoas, se há algum problema, se há necessidade de remover esse material e, bom, se há necessidade de remover, o que fazer com ele, né, se acumula no superfície das lagoas. Lucas, só antes de eu responder, eu vi que o Carlos, acho que ele queria agregar algum comentário com relação a esse tópico anterior, né? Aí, se você quiser falar, Carlos. Obrigado, Marquinhos. Pois é, já que vocês estão relatando experiências, a gente teve uma nessa questão também de animais, não foi exatamente com lagoas, né? Foi com um sistema de escoamento especial no solo, né? Que crescia aquele capim muito viçoso ali, braquiária umidícola, me parece, na época. E na época de estiagem, ficava ali boi, vaca, né, do outro lado da cerca, só de olho naquilo ali. Então era muito comum eles romperem a cerca, né, para vir alimentar desse capim, e aí criava sulcos, caminhos preferenciais, né, então animais maiores. Mas isso que o Marcos relatou, né, porque atrai o sapo, atrai a cobra, né, então você cria ali um novo nicho, né, ecológico, né, e as lagoas a mesma coisa, né. Eu tenho muita dúvida nisso, que eu acho que o Saulo comentou, né, que eu acho que o pessoal dos órgãos ambientais, né, pede para retirar, por exemplo, aves, né, patos, garças, né, que estão encontrando ali no habitat, e eu realmente não sei, né, qual que seria a atitude, né, se aquilo ali está em equilíbrio, se deixa como está, ou se de fato esses animais, né, aves, capivara também é comum, né, ficar ali nas margens das lagoas, né, então acho que esse é um tópico que talvez, Lucas, você pudesse agregar depois um profissional, né, para comentar sobre essa necessidade, né, de remover esses animais que estão ali encontrando um novo habitat nas lagoas, principalmente. Assim, é um tema aí para a gente avaliar, mas, igual do meu ponto de vista, enquanto me provarem que está prejudicando o operacional, né, se o prestador falar, olha, não me prejudique em nada, eu por mim, pode, né, criar lá o seu jacaré, tartaruguinha, enfim. Não, mas a preocupação que eles têm de estar prejudicando os animais, esse é o ponto, esse que eu não sei.
Pois é, eu também, exatamente. Se alguém também me provar que os animais estão sendo prejudicados ou eles são transmissores, né, de vetor de doença também, aí a gente pode pensar, inclusive, né, em restringir, né, esse acesso a esses animais. Bom, professor Marcos, né, no caso, voltando à pergunta da questão sobre nadantes, né, nas lagoas, se há necessidade de remover. Tá bom. Bom, eu confesso aí que eu não tenho experiência, assim, na operação de lagoas, em escala real. O que eu vou relatar aqui é com base na literatura ou do que eu já ouvi de outros especialistas, né? O Saulo pode acrescentar, né? Nas lagoas anaeróbias, os sobrenadantes, principalmente na forma de escuma, eles são parte integrante do processo. Então você pode deixar, porque eles são inerentes ao funcionamento de uma lagoa anaeróbia. Então os relatos, né, que eu já tive é que você não precisa de remover, mesmo porque a remoção também a gente estava falando sobre a remoção de grandes volumes, né? Essa é uma remoção relativamente complexa, você teria que percorrer toda a área da lagoa. No caso de lagoas facultativas, normalmente esse acúmulo ele é menor, o acúmulo de escuma ele é menor, né? Você pode ter acúmulo de algas, às vezes se elas morrerem, se elas flutuarem, formarem, né, um tapete na superfície, né? Aí sim, no caso das lagoas facultativas, é indesejável você ter uma camada grande de sobrenadantes cobrindo a lagoa e impedindo a penetração da energia luminosa. Mas, como eu comentei, essa questão do crescimento da escuma ocorre mais nas lagoas anaeróbias e menos nas lagoas facultativas. Pelo menos as lagoas facultativas que eu já visitei, você viu um canto aqui, outro ali, com sobrenadantes, com alguma escuma, mas assim, eu não me lembro de ter visto nenhuma que tivesse grande parte da sua área superficial coberta por esses sobrenadantes. E as lagoas, então, seguiam funcionando bem, dentro dessa ótica de simplicidade, deixavam desse jeito. Agora, se estiver gerando maus odores, e se estiver sendo um ponto também, né, de desenvolvimento de mosquitos, aí eu acho que pode trazer intervenções, né? Não sei se o Saulo, você acompanhou alguma lagoa, Saulo, da Copasa, que tenha tido esse problema? Marcos, eventualmente, em lagoas facultativas, ocorre na formação de escuma nas zonas mortas, localizadas, bem pontuais, e a limpeza, a remoção acaba tendo que ser feita, pois eventualmente causa mau cheiro. Então, mas não é algo muito frequente, não. Depende muito de condições, algumas condições, mas é mais eventual. Professor Carlos. Bom, eu estou dando uns palpites aqui, mas os especialistas estão ali, né? Eu estou vendo eles de frente aqui, o Marcos e o Saulo. Mas essa questão que o Saulo mencionou, eu também já observei, né, algum acúmulo assim nessas bordas, zonas mortas, né? E eu acho que isso remete a uma questão de projeto, né, Marcos? A questão de olhar o vento, se vai ter chicana ou não, número de distribuição, né? Evitar ao máximo essas zonas mortas, né? Quando for possível, mas como são áreas muito grandes, imagino que não seja muito simples controlar isso tudo, né? Mas, na medida do possível, evitar essa formação de zonas mortas, né?